Copa América no Brasil. Pois é, a Colômbia não quis, a Argentina não quis, o Brasil parece que quis. Sou contra ou a favor? Vamos falar disso agora aqui no canal. Mas antes de começar a falar da questão da Copa do Brasil, já te peço, né? Deixa teu like, manda teu comentário aqui pro canal e, é claro, né, te inscreve e ativa as notificações. Assim tu vai me ajudar muito a poder continuar falando de futebol aqui no canal do YouTube. Tem um grande público já no Facebook, mas a gente precisa agora fortalecer esse canal, né, aqui no YouTube. Então, por favor, deixa aí o teu like, comenta o vídeo, te inscreve e ativa as notificações, tá bem? Bom, Copa América 2021. Eu sou contra ou a favor da realização da Copa América no Brasil? Bom, aí eu tenho dois lados da mesma história. Primeiro, eu que trabalho com o futebol, eu era a favor da volta do futebol, né? Mesmo sem o público, mesmo muitas vezes não podendo ir para o estádio trabalhar, mas eu era a favor porque trabalho com isso, né? Trabalho com isso, preciso que o futebol esteja acontecendo e entendo que os jogadores e todas as pessoas que dependem do futebol, elas precisam que o futebol esteja acontecendo, né? Porque o futebol, ele é muito mais do que apenas um esporte, né? O futebol é um mercado de trabalho muito grande, tem muita gente que depende do futebol. Então, era muito importante que o futebol voltasse e o futebol voltou no ano passado e acho que não para mais, né? Então, se eu era a favor da volta do futebol, evidentemente que, por um lado, eu sou a favor da realização da Copa América aqui no Brasil. Porém, eu sou contra a realização da Copa América. Eu acho que não precisava acontecer a Copa América em 2021. Lembrando que a gente teve, por exemplo, em 2018 e em 2019, duas edições seguidas da competição sul-americana entre seleções. Então eu acho que o bom senso mandaria a Conmebol cancelar a edição 2021 da Copa América. Poxa vida, o ano passado, por exemplo, os Jogos Olímpicos foram adiados, né, por um ano. Vai acontecer agora em 2021, se de fato vier a acontecer, né? Então, eu acho que seria bom senso da Conmebol adiar ou cancelar essa edição da Copa América. Era para acontecer na Colômbia, era para acontecer juntamente na Argentina, os dois países não vão poder sediar a competição, e aí o Brasil foi lá e agarrou essa situação. Se é para acontecer, eu repito, eu preferia que não acontecesse, que a Conmebol cancelasse essa edição da Copa América, mas se é para acontecer, eu não sou contrário não que aconteça aqui no Brasil. Porém, eu entendo que ela tem que acontecer, então, onde a gente não tem jogos nesse momento, ou pelo menos uma grande concentração de jogos. Por exemplo, o presidente Romildo Bolzan Júnior já deu entrevista, presidente do Grêmio, falando que não gostaria de ceder a arena para a disputa da Copa América. E está certíssimo, porque acontecem muitos jogos na arena. A gente sabe que, inclusive, na arena, aqui é um parênteses, né? Tem aquele problema sério do gramado, e quanto mais jogos acontecerem por ali, pior fica a condição do gramado da arena. Então, acho que não tem que acontecer no Beira-Rio, não tem que acontecer na Arena do Corinthians. Do Palmeiras até, né, poderia, porque é um gramado sintético, mas certamente atrapalharia o Palmeiras em algum momento, teria que jogar fora de casa. Então, para acontecer a Copa América no Brasil, já que, segundo a Conmebol, ela tem que acontecer, tem que ser aonde não temos jogos nesse momento. Por exemplo, a Arena da Amazônia está lá, foi construído para a Copa do Mundo, um belíssimo estádio, e não tem jogos, ou pelo menos não tem grandes jogos. Jogam lá os times do norte do país, que tem menos jogos, né? Aqueles times jogam Série D de Campeonato Brasileiro, Série D que ainda não começou, né? Então dá para jogar na Arena da Amazônia. Dá para jogar na Arena Pernambuco, que é um outro belíssimo estádio, que foi construído nos arredores ali de Recife, também para a Copa do Mundo de 2014, e que o Náutico havia ficado como locatário do estádio, enfim, mas que já devolveu também, né? Voltou a jogar no Estádio dos Aflitos. Então, mais um belíssimo estádio que está, digamos assim, parado. Tem a Arena das Dunas, em Natal, que é outro estádio fantástico da Copa do Mundo de 2014 e que vai ser usado quando? Para a disputa da Série D, com o América, com o ABC, mas que ainda vai demorar um pouquinho mais. Então, dá para jogar também lá. Dizem que a final seria no Maracanã. Bom, aí tem que ver se daqui a pouco não vai influenciar também
numa questão de jogos, principalmente do Flamengo, do Fluminense, que mandam seus jogos no estádio. Se é para jogar lá e atrapalhar, eu sou contrário. E fora, né, a Arena de Brasília, que é um outro estádio fantástico, um dos mais bonitos do Brasil e que também não tem muita utilização, né? Então acho que poderia jogar na Amazônia, em Pernambuco, nas dunas, em Brasília e não utilizar os centros que hoje, né, tem uma maior movimentação de jogos e por consequência, né, de público, né, de pessoas que se movimentam, aeroportos e tudo mais. Então, entendo eu que, primeiro, a primeira questão, a Copa América deveria ser cancelada, deveria ter bom senso da Conmebol e não realizar essa competição, que não leva a lugar nenhum, né? A Copa América não te dá classificação para nada, diferente, por exemplo, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, né? As eliminatórias elas têm que acontecer porque tem que se classificar os times para a Copa do Mundo no Catar do ano que vem, mas a Copa América não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Eu entendo também aí a questão comercial do negócio, porque eu já falei antes, futebol é um negócio, antes de mais nada, é um negócio. E é claro que a Conmebol tem os seus patrocinadores, tem as emissoras de TV que já compraram os direitos de transmissão da competição, então tu fica numa situação meio complicada para daqui a pouco não acontecer, né, a disputa da Copa América. Mas eu entendo que o bom senso mandaria a Conmebol cancelar a Copa América. Se não cancelar, então vai jogar no Brasil. Joga onde tem menos futebol acontecendo nesse momento, tá? Repito, a Arena da Amazônia em Manaus, a Arena Pernambuco, a Arena das Dunas em Natal, a Arena de Brasília, Mané Garrincha, e deixa o Maracanã também, né? Faz a final lá em Brasília que eu acho que vai ficar bacana, tá? Tem uma situação aí que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, teria já dito que não tem condições de jogar lá. Bom, é mais uma opção a menos, né? Mas eu acho que o Brasil tem estádios suficientes aí, em boas condições para sediar a Copa América, estádios em cidades periféricas e que, já que a gente não tem a presença do público, né, então joga onde der. Eu acho que não deve ocupar, por exemplo, a Arena do Grêmio, o Beira-Rio, o estádio do Palmeiras, o Atlético Paranaense, do Corinthians e tantos outros aí que estão sendo utilizados no Campeonato Brasileiro, né? E Copa do Brasil também. Lembrando que nesse momento para, então, a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Mas como eu era a favor da volta do futebol, eu não posso ser contra a realização da competição por si só, pela questão desportiva, tá? Eu acho que por um bom senso, pela questão de saúde, a Conmebol deveria sim cancelar essa edição da Copa América. Eu sei que fica um contrassenso nessa minha opinião, mas são dois pontos de vista diferentes. Primeiro, a questão que eu achava que o futebol tinha que voltar, então se eu achava que o futebol tinha que voltar, está acontecendo Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, já aconteceram os estaduais, né? O futebol está acontecendo na Europa, aqui na América do Sul, outros campeonatos acontecendo, eu não posso ser contra a realização da Copa América por si só, pela questão desportiva. Mas pela questão de saúde, pela questão sanitária, por tudo que está acontecendo, eu acho que a Conmebol deveria ter bom senso e não realizar a competição. Mas parece que vai acontecer e vai ser aqui no Brasil. Então vamos utilizar esses estádios que hoje não têm utilidade nenhuma, né? Estádios que foram construídos aqui no Brasil, a gente sabe da maneira que foi, do desvio de dinheiro que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu para que a Copa do Mundo pudesse ser realizada em 2014. Então joga nesses estádios aí, vou repetir, Arena da Amazônia, Arena Pernambuco, Arena das Dunas, Arena de Brasília, Mané Garrincha, estádios fantásticos e que tem uma utilização extremamente pequena. Utilize esses espaços então, concentra as seleções nesses locais, sem muito deslocamento de lá para cá, organiza isso aí direitinho e aí então faz, já que tem que fazer a Copa América aqui no Brasil. Mas não desaloja os times que hoje disputam o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e Série C que já estão acontecendo, né? A Copa do Brasil. Vamos organizar direitinho e aí fazer as coisas então da maneira mais tranquila e mais simplificada possível para que a gente tenha, né, um impacto muito pequeno em relação a essa questão aí do Covid. Mas eu não poderia aqui dizer que na questão desportiva eu sou contra a realização da Copa América, porque daí eu vou dizer, poxa, mas você era a favor da volta do futebol, como é que agora não quer que se jogue uma competição, já que tem outras tantas acontecendo? Pois é. Mas tinha que ser cancelada a competição, né? O bom senso manda isso, a Conmebol
tinha que fazer isso aí. Repito, a Copa América não leva a nada, a lugar nenhum. Você não tem que disputar uma classificatória para a Copa América. Ganhando a Copa América, você não vai para lugar nenhum. É a mesma coisa que perder. Tem taça, vai pro armário lá das confederações, ok. Mas o bom senso, nesse momento, ele tem que imperar. E o bom senso, no meu ponto de vista, era esse. Cancela-se a edição da Copa América, tá? Mas se não vai acontecer o cancelamento, se a competição ela vai ter o seu desenrolar e vai ser aqui no Brasil, então vamos utilizar esses estádios aí que não estão sendo ocupados nesse momento, que ficam, inclusive, abandonados, né? Abandonados, de verdade, esses estádios maravilhosos aí que eu acabei de citar, então vamos utilizar. E aí, se quiser buscar um outro, se precisar buscar um outro, aí nós temos ótimos estádios, até, por exemplo, em São Paulo, tem o Pacaembu. Eu não sei se o Pacaembu tinha virado um hospital de campanha, né? Eu realmente, sinceramente, não sei se nesse momento ainda está tendo essa utilização, mas caso não esteja, seria uma boa opção também. E pelas cidades aí periféricas do Brasil, a gente também tem bons estádios. Já que não tem a presença do público, então joga onde der para jogar, né? Tá bem? Faz o seguinte, te inscreve aqui no canal, é muito importante para mim, tu vai me ajudar muito. Eu tô precisando demais da tua ajuda para fazer esse canal ter aí um crescimento. Vou tentar colocar vídeos diários aqui. Por exemplo, amanhã tem jogo do Grêmio contra o Brasiliense pela Copa do Brasil. Na quinta-feira é a vez do Inter jogar pela Copa do Brasil. E a gente vai estar falando sempre aqui no canal. Então, por favor, eu te peço, dá o teu like, deixa o teu comentário e te inscreve aqui no canal. Te inscreve, me dá essa força e ativa as notificações para a gente crescer aí esse canal, tá bem? Forte abraço, daqui a pouco eu volto.